Há nos evangelhos de Jesus uma história fascinante que eu passo a ler para vocês. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usada pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este vinho viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A culpa nos habita desde sempre. A culpa é uma experiência humana. Dostoiévski, em Crime e Castigo, escreveu: a culpa corrompe mais o coração do que o próprio crime. Ela é a sua punição mais cruel. Dostoiévski sempre tratou a culpa não apenas como uma consequência de ações erradas, mas como um estado psicológico e espiritual que define a experiência humana. O texto do Evangelho de João é muito usado para falar de casamento. Porém, eu quero propor para vocês uma outra leitura hoje, a leitura da graça de Deus. Realmente, o pano de fundo é uma festa de casamento onde o vinho havia acabado. O medo e a vergonha eram sentimentos a serem considerados. Jesus, então, realiza um grande milagre. Ele transforma a água comum no vinho, em algo extraordinário. Da pedra fria e da água sem sabor, ele cria algo novo, abundante e perfeito. O que significa esse milagre? Simplesmente a continuação de uma festa? Lá no fundo daquele cenário havia algo muito maior que estava prestes a acontecer. Sabe, gente, a religião é mestre em manipular esse espaço da culpa. A religião cria sistema de códigos legislativos e mandamentos para que você seja curado da culpa. Algo que me chama muito a atenção nesse texto é o versículo 6. 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para suas purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros, 6 vezes 120, 720 litros. O que 720 litros de água para purificação estavam fazendo numa festa? Talhas de água para purificação? Essas talhas não eram comuns, eram destinadas a esse ato religioso. Antes de cada refeição, antes de cada encontro, a água deles era usada para limpar a mão, os pés, os corpos. Um ritual que falava de limpezas externas. Essa era uma preocupação enorme. Afinal de contas, o erro, a culpa, havia produzido a ira de Deus. Culpa. Culpa é o medo da iminência do castigo e da rejeição divina. O problema é que ninguém consegue cumprir o padrão da religião e assim se livrar de uma vez por todas da culpa. E como não nos livramos, nos sentimos mais culpados. A culpa nos habita. O sentimento de inadequação está em nós. O conceito de pureza está diretamente ligado à presença de Deus. E a purificação era necessária para se aproximar do sagrado. A lavagem das mãos antes da refeição não era apenas um rito higiênico. Tinha um significado espiritual, uma forma de lembrar o povo que mesmo as ações mais triviais havia algo a se culpar, algo a temer. Mas quanto de água precisamos para tirar nossas culpas? Nos sentirmos limpos, puros, aceitos por Deus, num relacionamento sem medo com Ele. Ao transformar a água dessas talhas em vinho, Jesus não queria resolver um problema logístico de uma festa ou resolver crise de casamento. Esse milagre é sobre graça. O milagre da água virando vinho, o milagre da culpa sendo paga pelo sangue de Jesus. Philip Yancey define graça com a seguinte frase: graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais e nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. A graça nos revela que Deus nos ama não em resposta ao que fazemos, mas porque amar é parte essencial de quem Ele é.
Esse sinal miraculoso, a manifestação do amor gracioso e ilimitado de Deus em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, revelou assim a sua graça, e os seus discípulos creram nele. Diante de tanto amor e graça, só me resta me render, ajoelhar e crer. Cristo, em sua morte e sua ressurreição, dá a resposta de Deus a esse sentimento universal e antigo, culpa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não preciso mais carregar o sentimento de culpa. Basta descansar no amor de Deus, livre para viver na presença de Deus, livre para caminhar na história sem medo, trilhando assim o caminho da graça e do amor do nosso Senhor.